Helena Souza aprendeu a sentir a noite muito antes de a escuridão cobrir completamente a cidade. Ela sabia pelo cheiro do concreto úmido e pelo zumbido especial dos carros que passavam por cima que era hora de preparar seu local de dormir. 52 anos. Uma idade em que a maioria das mulheres ainda está cheia de energia, trabalhando, fazendo planos para o futuro. Helena planejava apenas uma coisa: como sobreviver a mais uma noite. O viaduto se tornou seu lar há 3 meses, quando o quarto alugado se transformou em um luxo inatingível. Ela perdeu o emprego de técnica de enfermagem em um hospital há 1 ano. Uma doença prolongada e uma cirurgia a tiraram do rumo por vários meses. Quando se recuperou, foi informada sobre o corte de pessoal. Os médicos recomendaram um trabalho leve, mas ela não conseguiu encontrar tal emprego. Depois vieram as dívidas de aluguel, os conflitos com a proprietária, o despejo. E agora ela estava ali, sob a massa de concreto que tremia durante o dia com o fluxo de tráfego e à noite se transformava em um abrigo contra o vento. Helena estendeu as folhas de papelão recolhidas em frente ao mercado. O papelão mantinha o calor melhor do que jornais e não ficava molhado tão rapidamente com a umidade. Por cima, um cobertor velho, cheirando a mofo, mas ainda capaz de aquecer. Colocou a mochila com seus pertences sob a cabeça. Assim, era mais seguro. Em 3 meses de vida na rua, Helena aprendeu a regra principal: não se pode confiar em ninguém, e os pertences de valor, mesmo os mais miseráveis, devem ser mantidos consigo. A noite estava quente para o final do outono. Lá, além do viaduto, o rio murmurava monótono e embalador. Helena tirou uma maçã do bolso da jaqueta, a única comida do dia, e começou a mordiscar lá metodicamente, economizando cada pedacinho. Ela aprendeu a enganar a fome, estendendo a refeição por meia hora. Movimentos lentos de mastigação, concentração no sabor, a tentativa de sentir saciedade em cada pequeno pedaço. Ela já estava prestes a se deitar quando ouviu passos. Incertos, tropeçantes. Helena parou. Visitantes noturnos sob o viaduto raramente traziam algo bom. Ela já havia encontrado tanto adolescentes em busca de diversão quanto outros moradores de rua, prontos para levar o último que lhe restava. Apertando na mão a lanterna pesada, sua única forma de arma, ela perscrutou a escuridão. Por trás de um pilar de concreto saiu uma mulher. Mesmo na luz fraca do poste de rua, que se infiltrava pela arcada do viaduto, Helena percebeu imediatamente. Esta era uma estranha em seu mundo. Roupas caras e claramente não adequadas para a vida errante noturna. Um casaco claro, sujo de lama. Sapatos de salto baixo, um deles quebrado, o rosto pálido, distorcido pela dor. A mulher segurava a barriga, enorme, arredondada, grávida, em estado avançado. Ajude-me. A voz tremia, falhava em um gemido. Ajude-me, estou em trabalho de parto. Helena se levantou, esquecendo a cautela. Reflexos profissionais, sufocados por meses de vida na rua, irromperam com nova força. Ela segurou a mulher pelo braço, sentindo-a quase cair com todo o peso sobre ela. Calma, calma. Helena assentou gentilmente no papelão. Vamos ver quando as contrações começaram. Há 1 hora, talvez mais. A mulher ofegava. Eu não sei, eu estava fugindo. Eles estão me procurando. Quem está procurando? Helena automaticamente cronometrava o tempo entre as contrações, observando o rosto da mulher. A experiência como técnica de enfermagem na ala de maternidade não havia sido em vão. 15 anos de trabalho a ensinaram a ler os sinais do parto melhor do que qualquer livro didático. As contrações vinham frequentemente, muito frequentemente. Meu marido. A mulher agarrou a manga de Helena com tanta força que ela estremeceu. Por favor, não chame a ambulância. Não imediatamente. Ele me encontrará pelo hospital. Você não entende. Helena entendia mais do que gostaria. Ao longo dos anos de trabalho, ela viu muitas mulheres que temiam não o parto, mas o que viria depois.
Viu hematomas sob vestidos caros e medo nos olhos, disfarçado por um sorriso. Mas essa situação ia além do habitual. Qual é o seu nome? Ela se aproximou, avaliando a condição. Isabela. Isabella Cavalcanti. Uma nova contração apertou Isabela, e ela gemeu, mordendo o lábio até sangrar. Helena rapidamente ponderou as opções. Até o hospital mais próximo, 20 minutos de carro. Chamar uma ambulância, e ela chegaria em 10 até 15 minutos, na melhor das hipóteses. Mas o intervalo entre as contrações dizia inequivocamente: não há tempo para transporte. O bebê nasceria na próxima meia hora, se não antes. Me escute com atenção. Helena olhou nos olhos de Isabela, falando com firmeza e calma. Eu sou técnica de enfermagem. Fui técnica de enfermagem. Trabalhei na maternidade por 15 anos. Eu vi partos muitas vezes. Vi de tudo. Você me entende? Eu sei o que fazer. Isabela assentiu, agarrando-se a essas palavras como a um bote salva-vidas. Mas as condições aqui... Helena olhou para seu abrigo miserável. Isto não é um hospital. É concreto, sujeira, frio. O risco é grande para você e para o bebê. Infecção, hemorragia, complicações, tudo pode dar errado. Não. Isabela tentou se levantar, mas a contração a derrubou novamente. Sem hospital, não agora. Eu imploro. Ele me encontrará em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Helena viu o pânico em seus olhos. Não era apenas medo do parto. Era terror diante de algo maior. Diante de quem a esperava lá, no mundo iluminado dos hospitais e procedimentos oficiais. Ela tomou a decisão em 1 segundo. Tudo bem, vamos ter o bebê aqui, mas você faz tudo o que eu disser, sem perguntas. Combinado? Sim. Sim. Obrigada. Nos minutos seguintes, Helena agiu automaticamente. Tirou da mochila tudo o que estava limpo. Uma camiseta comprada em um brechó, uma toalha encontrada uma vez em um bazar de caridade. Colocou a lanterna de forma que iluminasse o local de parto improvisado. Molhou um pano com a garrafa de água. As mãos precisavam ser higienizadas de alguma forma. No bolso, encontrou uma pequena garrafa de antisséptico, guardada para qualquer eventualidade. Helena derramou-o generosamente nas palmas das mãos, esfregando. Tire a roupa íntima, ela comandou. Vamos, sem constrangimento. Vamos ter o bebê agora. O tempo era escasso. Isabela obedeceu com as mãos trêmulas, e Helena viu que não se enganara. A cabeça já estava visível. Mais algumas contrações e o bebê sairia. O principal era não entrar em pânico e lembrar de tudo o que vira. Na próxima contração, faça força. Forte, mas suavemente, como eu disser. Não se apresse, escute seu corpo. A contração atingiu Isabela como uma onda, e Helena comandou. Força, mais forte. Mais. Você consegue. Isabela cerrou os dentes. Seu rosto ficou vermelho de esforço. Veias incharam em seu pescoço. Helena recebeu a cabeça do bebê, segurando-a gentilmente com os dedos escorregadios. Mais um esforço. Um grito de Isabela, e o corpinho minúsculo escorregou para as mãos de Helena. É um menino. Ele não chorou nos primeiros segundos, e Helena sentiu seu coração parar. Não está respirando. Só isso que faltava. Não agora. Mas então, após um leve tapinha nas costas, ouviu-se um piado fraco, que se transformou em um choro indignado. Helena soltou o ar, sentindo o suor escorrer pelas costas. Um menino, ela disse, embrulhando o recém-nascido na camiseta limpa, vivo e aparentemente saudável. Parabéns! Isabela estendeu os braços e Helena lhe entregou o embrulho gentilmente. A mãe de primeira viagem apertou o bebê contra o peito e lágrimas escorreram por suas bochechas. De alívio, de dor, de tudo o que aconteceu naquela noite. Incrível! Helena cuidou da placenta, cortou o cordão umbilical com tesouras desinfetadas com antisséptico de seu kit de primeiros socorros de viagem. Tudo correu surpreendentemente bem.
como se o destino tivesse decidido dar a essa mulher pelo menos uma chance em meio a todos os infortúnios que a haviam atingido. "Como você está?", perguntou Helena, cobrindo Isabela e o bebê com um único cobertor. "Não sei." Isabela olhava para o filho e em sua voz havia espanto. "Eu tive um filho. Debaixo de um viaduto, com a ajuda de uma moradora de rua. Isso é como um pesadelo, irreal." "Não é um pesadelo", Helena rebateu, sentando-se ao lado. "Você está viva. O bebê está vivo. O resto são detalhes. O importante é que vocês dois estão respirando." Ela pegou a última garrafa de água e deu a Isabela para beber. Ela deu vários goles ávidos, engasgou, depois bebeu mais. "Obrigada", sussurrou Isabela. "Você nos salvou. Você nem sabe o que fez." "Sei." Helena olhou para ela seriamente. "Sei que quando uma mulher grávida com um casaco caro está fugindo pela cidade à noite e pede para não chamar médicos, não é por capricho nem por tolidez." Isabela desviou o olhar. O bebê fungava em seu peito, já acalmado após o primeiro choro. Pequenos punhos se fechavam e abriam em um movimento inconsciente. "Meu nome é Helena Souza", continuou a outra. "E sim, eu moro sob o viaduto há 3 meses. Antes disso, eu era uma pessoa comum, com trabalho e moradia. A vida às vezes se quebra rapidamente. Eu sei disso. Por isso não pergunto por que você está aqui." Mas ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Mas vejo que você está com medo. E esse medo não é sobre o parto, é sobre outra coisa, sobre quem está te procurando. E se você quiser sobreviver, se quiser que este bebê cresça em segurança, preciso saber a verdade, pelo menos o básico." Isabela ficou em silêncio por um longo tempo. Tão longo que Helena já havia decidido que ela não falaria. Mas então ela começou a falar baixinho, de forma intermitente, mas a cada palavra com mais certeza. "Meu pai é Roberto Cavalcante. Você já ouviu esse nome?" Helena assentiu. Mesmo vivendo na rua, era impossível não ter ouvido falar de um dos homens mais ricos da cidade. Seu rosto aparecia em outdoors, nos noticiários, em publicações de negócios. "Eu sou a filha dele, a única. E eu sou casada. Eu era casada com Ricardo Menezes." Isabela olhou para a aliança em seu dedo e seu rosto se contorceu de repulsa. "Ricardo, ele não é quem fingia ser. Eu pensei que ele me amava, que estávamos construindo uma família, planejando o futuro juntos, mas ele amava apenas o dinheiro do meu pai, o controle, o poder, o acesso ao império." Ela contava, e Helena escutava, e o quadro se tornava cada vez mais sombrio. Ricardo estava gradualmente expulsando Roberto dos negócios, usando empresas de fachada e manipulações financeiras. Isabela descobriu isso por acaso, vendo documentos no escritório do marido há 2 meses. Quando ela contou ao pai, ele iniciou sua própria investigação. Papai queria afastar Ricardo, legalmente, através do tribunal. Preparou todas as provas, reuniu um dossiê e... "Ricardo", a voz de Isabela falhou. "Ele exigiu que eu assinasse papéis, algumas procurações, autorizações. Dizia que era pela nossa família, pelo bebê, pelo nosso futuro. Mas eu entendi. Era uma armadilha, uma cilada. E você recusou?" "Sim, recusei e fugi. Há 3 dias. Eu sabia que ele me procuraria em todos os lugares, com amigos, em hotéis, em rodoviárias, em hospitais. Eu não fui para a casa do meu pai. Temia colocá-lo em perigo. Sabia que Ricardo, em primeiro lugar, estaria vigiando exatamente a casa do meu pai. Por isso, eu me escondi onde podia. Queria alugar um quarto ou apartamento, mas quando tentei pagar, percebi que Ricardo havia bloqueado todos os meus cartões. Eu só tinha o dinheiro que estava no bolso. Pouco. Dava para comer, mas não para morar. E hoje as contrações começaram de manhã cedo e eu percebi que não podia mais fugir. Faltavam forças. Helena abraçou Isabela pelos ombros. Ela tremia, apesar da noite amena de outono. Ele é perigoso. Seu marido? Isabela ergueu os olhos, cheios de verdadeiro terror. Ele disse:
Se eu interferir, se eu tentar impedi-lo. Ela não terminou a frase, mas Helena não precisava ouvir o final. A ameaça era real. Tão real quanto era aquele recém-nascido, fungando nos braços da mãe. Tão real quanto o perigo que pairava sobre as duas naquela tranquila noite de maio. De manhã, disse Helena com firmeza. De manhã, vamos à polícia. Oficialmente, com um advogado. Você dará seu depoimento e a protegerão. A lei está do seu lado. E se ele nos encontrar antes? Não encontrará. Helena olhou para a estrutura do viaduto acima de suas cabeças. Este é o meu lugar. Eu o conheço. Cada canto, cada sombra. Aqui estamos seguras até de manhã. E pela manhã agiremos de acordo com a lei, sem medo. Isabela assentiu, apertando o filho junto a si. O bebê dormia, sem saber em que mundo acabara de chegar e que tempestade se desencadearia amanhã. Helena não dormiu a noite toda. Ela ficou sentada ao lado, atenta a cada som. Passos lá em cima, na ponte. O sussurro do vento na grama perto do rio. As raras vozes de transeuntes ao longe, as buzinas dos carros na estrada. Ela as protegia, mãe e filho, como podia, e pensava em como a vida às vezes une pessoas nas circunstâncias mais improváveis. Uma herdeira rica e uma técnica de enfermagem sem teto. Parto sob um viaduto. Um segredo capaz de destruir vidas e o amanhecer que traria respostas. Helena não sabia, então, que aquele amanhecer abalaria a cidade inteira, que pela manhã a cidade inteira estremeceria com uma notícia que viraria tudo de cabeça para baixo. O amanhecer chegou imperceptivelmente. Primeiro, o céu acinzentou-se atrás do viaduto. Depois apareceram os primeiros raios de sol, perfurando os pilares de concreto. A cidade despertava, ouviam-se buzinas de carros, vozes de transeuntes matinais. Em algum lugar distante, um cachorro latia. Isabela não dormia. Ela estava sentada, encostada na parede fria do viaduto, e olhava para o filho. O menino dormia, envolto na velha camiseta e no cobertor de Helena. Seu rostinho era calmo, sua respiração regular. Ele não sabia que havia nascido debaixo do viaduto, não sabia que perigo pairava sobre sua mãe. Helena levantou-se, alongou as pernas dormentes. Durante a noite, ela havia conseguido planejar suas ações. Habilidades profissionais de técnica de enfermagem sugeriam. Após o parto, Isabela precisa de um exame médico, o bebê também. Mas primeiro, segurança. Como você se sente? Perguntou ela, sentando-se ao lado. Dói o corpo todo. Isabela tentou sorrir, mas saiu um sorriso fraco. Mas estou viva. Estamos vivos. Você precisa de um médico. E o bebê também. Não se pode adiar. Eu sei, Isabela assentiu. Mas se eu aparecer em um hospital, Ricardo saberá em 1 hora. Ele tem contatos em todos os lugares. Em clínicas, na polícia, na administração. Ele encontrará uma maneira de chegar até mim. Helena hesitou, ponderando as palavras. Então precisamos de um advogado. Primeiro um advogado, depois a polícia, depois o hospital. Nessa sequência, para que você esteja legalmente protegida antes de aparecer oficialmente. Eu tenho o telefone. Isabela tirou o smartphone do bolso do casaco, mas eu o desliguei, tinha medo de usá-lo. Ricardo pode rastrear. Então ligue uma vez. Para alguém em quem você confia. Um advogado, se você conhecer um. Isabela pensou, folheando os contatos com os dedos trêmulos. Gustavo Rocha, advogado da nossa família. Ele trabalhou com meu pai por 20 anos, um homem honesto. Meu pai confiava nele. Ligue. Helena assentiu. Explique a situação. Peça para ele vir para cá, ou marcar um encontro em um lugar seguro. Isabela discou o número. Os bips pareceram intermináveis. Finalmente, alguém atendeu. Uma voz masculina, sonolenta e descontente. Gustavo Rocha, ouvindo. Doutor Gustavo, é Isabela Cavalcante. Preciso de ajuda. Urgente. A voz do outro lado da linha mudou instantaneamente. Isabela, todos estão procurando por você. Onde você está?
Você está bem? Não estou bem. Nada bem. Tive um menino durante a noite. Preciso de proteção legal contra meu marido. Você pode vir? Uma pausa. Onde você está localizada? Isabela mencionou a área. E onde fica o viaduto? Rocha não fez perguntas desnecessárias. Em 40 minutos estarei aí. Não saia. Não fale com mais ninguém ao telefone até minha chegada. A ligação foi interrompida. Isabela respirou fundo. Ele está vindo. Bom. Helena levantou-se, olhou ao redor. Então temos tempo. Conte-me tudo em detalhes. Por que você tem tanto medo do seu marido? O que ele fez? Isabela olhou para o filho, depois para Helena e começou a contar. Lentamente, com pausas, mas com cada vez mais certeza. A história começou há 3 anos. Isabela conheceu Ricardo Menezes em um evento de negócios. Ele era charmoso, bem-sucedido, atencioso, falava as palavras certas, dava flores, cortejava lindamente. Após 6 meses, ele a pediu em casamento. Seu pai, Roberto Cavalcante, olhou o noivo com desconfiança, mas não se opôs. Isabela estava feliz. O casamento foi suntuoso. Ricardo mudou-se para a mansão da família Cavalcante. Gradualmente, ele começou a se envolver nos negócios do pai. Roberto lhe deu o cargo de vice-presidente financeiro, querendo testar as habilidades do genro. Ricardo trabalhava ativamente, propunha novos esquemas, atraía parceiros. Os primeiros sinais de alerta apareceram 1 ano depois. Isabela notou que o pai estava mais reservado, pensativo, respondia às perguntas de forma evasiva. Dizia que estava cansado, que o negócio exigia muita energia. Ela não deu importância. A vida continuou, e logo Isabela soube que estava grávida. A alegria foi imensa. Ricardo parecia feliz, planejava o futuro do bebê, arrumava o quarto da criança, mas gradualmente seu comportamento mudou. Ele começou a controlar cada passo da esposa. Onde você vai? Com quem você se encontra? Com quem você fala ao telefone? Isabela atribuía isso ao cuidado com a grávida. Tudo mudou há 2 meses. Isabela entrou no escritório do marido para pegar um livro esquecido. Documentos abertos estavam sobre a mesa. Ela olhou casualmente e parou. Contratos de venda de ativos da empresa de seu pai. Acordos de transferência de dinheiro para contas offshore. As assinaturas eram falsificadas, mas muito parecidas com as de seu pai. Isabela fotografou os documentos e mostrou ao pai. Roberto empalideceu. Ele já suspeitava que algo estava errado, mas não tinha provas. Agora, elas existiam. Papai disse que Ricardo estava usando empresas de fachada. Isabela falava mais baixo, como se temesse que alguém ouvisse. Ele está desviando dinheiro do negócio há mais de 1 ano. Milhões. Cria a aparência de transações legais, mas na verdade está saqueando os ativos. Papai começou a montar um dossiê. Contratou um detetive particular, advogados. Preparava-se para entrar com uma ação judicial. E Ricardo descobriu sobre isso. Sim, não sei como, mas descobriu. Há 1 semana ele veio até mim, colocou uma pilha de documentos na mesa e disse: assine. Eram procurações para gerenciar minha parte na empresa. Autorizações para operações financeiras. Na verdade, ele queria que eu lhe desse o controle sobre tudo o que me pertencia por lei. Helena ouvia sem interromper. O quadro ficava cada vez mais claro e assustador. Eu recusei, continuou Isabela. Eu disse que sabia o que ele estava fazendo, que meu pai estava preparando o processo. Ricardo. Ele mudou diante dos meus olhos, ficou frio, duro. Disse que se eu não assinasse, me arrependeria. Que impedi-lo era perigoso, muito perigoso. Ele a ameaçou diretamente? Não diretamente. Mas eu entendi. Ele estava falando sobre meu pai, que ele estava envelhecendo, que tudo poderia acontecer, que os negócios eram um ambiente duro, onde os fracos não sobrevivem. Ele sorria quando dizia isso, e eu vi o vazio em seus olhos, como se um estranho estivesse parado na minha frente. Isabela parou de falar, apertando o bebê junto a si. O menino se mexeu no sono, mas não acordou. Eu fiquei com medo de verdade. Não por mim, pelo meu pai, pelo bebê.
Eu percebi que Ricardo era capaz de tudo, que o dinheiro era mais importante para ele do que a vida. E eu fugi. À noite, arrumei a bolsa, peguei os documentos, o telefone e saí. Deixei um bilhete para meu pai, para que ele não se preocupasse. Escrevi que precisava de tempo para pensar, que estava segura. Onde você se escondeu nesses dias? Em toda parte e em lugar nenhum. Dormi em um albergue barato na periferia. Paguei em dinheiro. Não liguei o telefone, fiquei em um café 24 horas, uma vez em um banco de praça. As contrações começaram ontem, fracas. Pensei que fossem falsas, mas depois se intensificaram. Eu estava andando na rua e percebi. O parto está começando agora mesmo. E você veio para cá? Eu não sabia para onde ir. O hospital é o primeiro lugar onde Ricardo procuraria. Amigos também. Eu simplesmente andei enquanto podia e acabei no viaduto. Eu a vi e percebi que era o destino, a última chance. Helena assentiu. Agora tudo se encaixava. Uma mulher rica fugindo do marido, parto sob um viaduto, medo de alguém que ela amou um dia. Seu pai sabe onde você está? Não, eu não entrei em contato com ele. Tinha medo que Ricardo rastreasse o telefone dele, ou o meu. Eu simplesmente desapareci. Então ele está preocupado. Está procurando por você. Sim, provavelmente. Isabela limpou as lágrimas. Mas eu não podia arriscar. Se Ricardo tivesse me encontrado antes do parto, não sei o que ele teria feito. Me forçado a assinar os papéis sob pressão, me trancado no hospital sob guarda. Eu não podia permitir isso. Helena olhou para o relógio. 20 minutos haviam se passado desde a ligação para o advogado, mais 20 até a chegada dele. Dr. Gustavo é um bom advogado, o melhor. Meu pai confiava nele em tudo. Se ele ajudar, temos uma chance. O que você quer? Helena fez a pergunta principal. Divórcio, proteção. Exatamente o quê? Isabela levantou os olhos. Neles, lia-se uma determinação firme. Eu quero me divorciar de Ricardo oficialmente, através do tribunal. Quero que ele não tenha o direito de se aproximar de mim e do bebê. Quero que ele seja responsabilizado pelo que fez com a empresa do meu pai. E quero que meu filho cresça em segurança, sem esse homem por perto. O divórcio é demorado, avisou Helena. Especialmente quando há um filho e bens. Estou disposta a esperar. O importante é começar, dar o primeiro passo. Elas ficaram em silêncio, ouvindo a cidade despertar. Caminhões estrondavam no viaduto acima. Pessoas apressavam-se para o trabalho. A vida seguia seu curso, sem notar o drama que se desenrolava sob os arcos de concreto. Exatamente 40 minutos depois, apareceu um homem em um terno formal. Dr. Gustavo Rocha aparentava seus 46 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas, andar confiante, olhar atento. Ele viu Isabela e seu rosto estremeceu. Meu Deus, Isabela! Ele se agachou ao lado. O que aconteceu? Você deu à luz aqui? Sim, Isabela apontou para o bebê. Helena Souza fez o parto. Nos salvou. Rocha se virou para Helena, estendendo a mão. Gustavo Rocha, muito obrigado. Você fez um milagre. Não foi um milagre. Helena apertou a mão dele. Apenas fiz o que precisava ser feito. O advogado tirou um bloco de notas e uma caneta da pasta. Isabela, preciso saber de tudo em detalhes. Por que você está aqui? Por que não em um hospital? O que aconteceu? Isabela repetiu sua história sobre Ricardo, os documentos, as ameaças. Rocha ouviu atentamente. Quando ela terminou, ele disse: legalmente, podemos agir em várias frentes. Primeiro, apresentar um pedido de dissolução do casamento. Segundo, solicitar medidas protetivas contra a violência doméstica. Terceiro, entrar com uma ação para anular as transações e reaver os ativos. Quarto, registrar uma queixa-crime por fraude na polícia. Tudo isso pode ser feito agora? Perguntou Isabela. Começaremos hoje. Primeiro, você precisa de um médico, um exame pós-parto, um atestado de saúde. Isso é importante para o tribunal. Depois,
A polícia, o depoimento, depois os documentos para o divórcio. E Ricardo, ele saberá quando receber a intimação do tribunal. Mas até então, você estará sob proteção. Vou entrar com um pedido de restrição de aproximação. O tribunal emitirá uma ordem. Isso ajudará se ele violar, é um processo criminal. Sim, ajudará. Isabela soltou o ar. Pela primeira vez em muitos dias, a esperança apareceu em seu rosto. Então, vamos começar. Agora mesmo. Rocha assentiu, pegou o telefone. Vou chamar uma ambulância. Explicarei a situação. Pedirei para agirem discretamente. Depois levarei você para uma clínica particular, onde tenho médicos conhecidos. Lá você estará segura. E após o exame, para a polícia. Ele fez a ligação, explicando brevemente a situação. 10 minutos depois, uma ambulância parou. A enfermeira, uma mulher de uns 50 anos, examinou Isabela e o bebê, balançou a cabeça. Parto debaixo de um viaduto. Tiveram sorte que tudo correu bem, mas você precisa de um hospital. Urgente. Estamos indo para uma clínica particular, disse Rocha. Você pode nos acompanhar até lá? A enfermeira concordou. Isabela e o bebê foram colocados na ambulância. Rocha virou-se para Helena. Venha conosco. Um exame também fará bem a você, e seu depoimento será importante para o caso. Helena queria recusar, mas Isabela segurou sua mão. Por favor, você nos salvou. Não nos abandone agora. Helena olhou para sua mochila, para o leito de papelão, para o viaduto que se tornou seu lar, depois para Isabela e o bebê, e assentiu. Tudo bem, eu vou. Elas entraram no veículo. A ambulância partiu, levando-as para longe do viaduto. Helena olhava pela janela para a cidade que passava e pensava. Sua vida havia mudado para sempre. Ela não sabia, então, que a cidade também mudaria. A clínica particular Santa Maria ficava em um bairro tranquilo na periferia da cidade. Um edifício de 2 andares, imerso em vegetação, mais parecia um sanatório do que um hospital. Rocha havia combinado com antecedência. Isabela e o bebê foram recebidos sem perguntas e formalidades desnecessárias. A médica, uma mulher de meia idade, examinou Isabela, verificou o estado do bebê. O veredicto era encorajador. O parto ocorreu sem complicações, sem lacerações, sem hemorragia. O menino estava saudável, pesando 2 quilos. Respirava regularmente. Vocês tiveram sorte, disse a médica, prescrevendo receitas. O parto, em tais condições, poderia ter terminado tragicamente, mas o organismo da mãe e do bebê esprave-lhes. A natureza às vezes é mais sábia que a medicina. Isabela foi colocada em um quarto particular. Helena também foi examinada, mas por precaução. Não encontraram problemas sérios, apenas exaustão geral e a vitaminose. Prescreveram vitaminas e alimentação reforçada. Rocha esperava no corredor, falando ao telefone. Quando Helena saiu, ele encerrou a ligação e se aproximou. Como você está? Normal. Os médicos dizem que vou viver. Bom. Rocha tirou o bloco de notas. Agora vou chamar a delegada para cá, na clínica. Isabela acabou de dar à luz. Não podemos arrastá-la por delegacias e tribunais. Faremos todos os procedimentos oficiais aqui. Helena assentiu. Rocha era um homem de ação, focado, claro, sem perder tempo com conversas vazias. Isso inspirava confiança. E onde você vai ficar? Ele perguntou. Não sei. Voltar para debaixo do viaduto, provavelmente. Não. Rocha balançou a cabeça. Você é testemunha. Seu depoimento é importante. Além disso, Isabela pediu para você não ir embora. Vou providenciar o quarto ao lado para você. Fique aqui até que tudo se resolva. Mas eu não posso pagar. Não precisa. Isabela prometeu cobrir todas as despesas, sua estadia e tratamento. Ela se encontrará com o pai, terá acesso ao dinheiro e acertará as contas. Por enquanto, eu pagarei com meus próprios fundos. Depois serei compensado. Helena queria protestar,
mas percebeu que era inútil discutir. Assentiu em silêncio. Agora mostrarão seu quarto, continuou Rocha. Tem chuveiro, trarão roupas limpas, café da manhã, arrume-se, descanse. A delegada chegará em 2 horas. A enfermeira conduziu Helena a um quarto pequeno, mas limpo, no mesmo andar, individual, com janela para o jardim. Cama com lençóis brancos, mesinha de cabeceira, armário, banheiro privativo com chuveiro. Aqui está seu lugar, disse a enfermeira, colocando um conjunto de roupas hospitalares na cama. Roupão, pijama, chinelos, toalha no banheiro. O café da manhã será servido em 10 minutos. Se precisar de algo, o botão de chamada está aqui. Helena ficou sozinha. Olhou para o banheiro limpo e sentiu um nó na garganta. 3 meses sem um banho decente. 3 meses se lavando em banheiros públicos com água fria. Ela se despiu, tirou as roupas sujas que cheiravam a rua e suor. Entrou na água quente e parou. A água escorria pelo corpo, lavando a sujeira, o cansaço, a humilhação. Helena ficou no chuveiro por muito tempo, até que sua pele ficou vermelha de água quente. Enxugou-se com uma toalha macia, vestiu um pijama e um roupão limpos. Eles cheiravam a frescor, a sabão em pó. Olhou-se no espelho, rosto exausto, olhos encovados, mas limpa, humana. Bateram na porta. Uma técnica de enfermagem entrou com uma bandeja. Café da manhã, mingau de aveia, omelete, pão, manteiga, café com leite e açúcar. Coma, não se acanhe. Helena sentou-se à pequena mesa perto da janela. Olhou para a comida e não acreditou. Comida quente de verdade. Não sobras de lixeiras, nem pão dormido de refeitório de caridade. Ela comeu devagar, saboreando cada pedaço. O corpo respondia com gratidão. O estômago, desacostumado a alimentos normais, aceitava a comida com cautela. No quarto ao lado, Isabela também se arrumava. A enfermeira a ajudou a ir até o chuveiro, segurando-a pelo braço. Isabela estava fraca após o parto, mas a água quente lhe devolveu as forças. Ela lavou os cabelos, tirou o suor e o medo dos últimos dias. Voltando ao quarto com uma camisola e roupão hospitalares limpos, viu na mesinha de cabeceira uma bandeja de comida. Sopa leve, costeleta cozida no vapor, purê, suco de frutas secas. Comida para uma mulher que acabara de dar à luz. Isabela comeu, olhando para o filho adormecido e pela primeira vez em muitos dias sentiu-se segura. 1h30 depois, Rocha voltou ao quarto de Isabela. Helena também veio, descansada, lavada, de roupas limpas. Ambas pareciam completamente diferentes do que pela manhã, como pessoas e não como animais acuados. Isabela, Rocha sentou-se na cadeira. Agora a delegada chegará. Você dará seu depoimento aqui mesmo, no quarto. Não podemos levá-la pela cidade. Você acabou de dar à luz. Obrigada. Ela soltou o ar com alívio. Eu simplesmente não posso ir a lugar nenhum agora. Eu entendo. Você está pronta para depor? Sim, estou pronta. O que preciso dizer? A verdade. Tudo o que você me contou. Sobre as ameaças do marido, sobre os documentos, sobre a fuga. Eu estarei por perto. Vou garantir que o protocolo seja redigido corretamente. E depois? Depois, vou entrar com o pedido de divórcio em seu nome, como seu representante. O tribunal marcará a data da audiência preliminar. Vou solicitar medidas protetivas temporárias. Uma ordem de restrição para Ricardo se aproximar de você. A limitação de seus direitos de contato com o bebê. Ele vai resistir. Isabela disse isso com certeza. Claro, mas a lei está do seu lado. Você tem motivos para o divórcio. Pressão psicológica, ameaças, manipulações financeiras. Além disso, um recém-nascido. O tribunal ficará do lado da mãe. Isabela assentiu, mas a ansiedade em seus olhos não desapareceu. Helena a entendia. Ricardo era perigoso. Tais pessoas não desistem facilmente. Rocha olhou para o relógio. Faltavam 10 para as 11. A delegada estará aqui às 11. Combinamos o horário. Ele saiu para o corredor, verificando documentos.
Exatamente às 11, uma mulher de uns 40 anos, austera, com cabelo curto, entrou no quarto, vestindo um jaleco branco sobre os ombros. Delegada Lívia Almeida. Ela se apresentou. Olá. Desculpe incomodá-la neste momento, mas é para sua própria segurança. Eu entendo. Isabela tentou se levantar, mas Almeida a interrompeu com um gesto. Não se levante. Fique como está confortável. Vou fazer perguntas. Você é Isabela Cavalcante? Sim. Seu advogado entrou em contato comigo, expôs a essência do problema. Ameaças do cônjuge, manipulações financeiras, fuga. Conte-me em detalhes. Vou registrar o depoimento. Isabela começou a falar. Devagar, com pausas, mas de forma consistente. Sobre o encontro com Ricardo, o casamento, a gravidez, sobre como descobriu os documentos no escritório dele. Sobre a conversa com o pai, sobre as ameaças do marido, sobre a fuga e o parto debaixo do viaduto. Almeida anotava no bloco de notas. Quando Isabela terminou, a delegada levantou os olhos. Você tem provas? Os documentos que você fotografou? Sim. Isabela pegou o telefone na mesinha de cabeceira. Aqui estão as fotos dos contratos, a troca de mensagens com meu pai. Almeida pegou o telefone, examinou as fotos atentamente. Seu rosto permaneceu inexpressivo. Isso é sério. Se suas palavras se confirmarem, trata-se de fraude em grande escala. Desvio em valor significativo. Meu pai estava preparando um dossiê, acrescentou Isabela. Contratou detetives particulares, advogados. Ele deve ter todas as provas no cofre em casa. Onde está seu pai agora? Não sei exatamente. A última vez que o vi foi há 5 dias. Deixei-lhe um bilhete dizendo que estaria fora por um tempo, que ficaria tudo bem. Almeida franziu a testa. Você não entrou em contato com ele nestes 5 dias? Não. Tinha medo que meu marido rastreasse as chamadas ou mensagens. Ricardo tem contatos. Ele poderia controlar os telefones. Entendido. Precisarei falar com seu pai, colher o depoimento dele, obter os documentos daquele dossiê. Vou lhe dar os contatos dele. Isabela ditou o número de telefone e o endereço da mansão. Almeida anotou. Depois foi para o quarto de Helena. Apresentou-se. Helena deu seu depoimento. Helena Souza. Eu fiz o porto. Fui testemunha do estado em que Isabela chegou debaixo do viaduto à noite. Conte-me em detalhes. Helena descreveu aquela noite, como se preparava para dormir debaixo do viaduto, como Isabela apareceu, com roupas caras, apavorada, com o parto iniciado. Como dizia que estava sendo procurada, que temia o marido, como o parto ocorreu, o que Isabela disse depois. Quais detalhes contou sobre sua situação? Almeida ouvia atentamente, registrando cada palavra, cada detalhe. Quando os protocolos estavam prontos, a delegada os deu para assinatura. A queixa foi aceita, disse a delegada a Isabela. É cedo para abrir um inquérito criminal. É necessária uma investigação. Precisamos coletar provas adicionais. Mas começarei a trabalhar hoje mesmo. Entrarei em contato com seu pai, solicitarei os documentos. Se tudo se confirmar, será aberto um inquérito por fraude em grande escala. E as medidas protetivas? Perguntou Rocha. Minha cliente tem medo do marido. Entre com o pedido no tribunal. Eu fornecerei um atestado de que a queixa foi aceita. Isso ajudará. Almeida se despediu e saiu. Rocha continuou. O primeiro passo foi dado. Agora, o tribunal. Vou entrar com o pedido de divórcio em seu nome. Hoje. Isabela parecia exausta. Hoje. Quanto mais rápido, melhor. Você não precisa ir a lugar nenhum. Eu farei tudo sozinho. Elaborarei os documentos, apresentarei ao tribunal. Obterei a ordem de medidas protetivas temporárias. Isabela assentiu em agradecimento. Descanse, disse Rocha, saindo. Você precisa de forças. Isabela deitou-se, fechou os olhos. O bebê fungava no berço ao lado. Helena, em seu quarto, também se deitou na cama limpa e, pela primeira vez em muito tempo, adormeceu tranquilamente, sem o medo de que alguém levasse seus pertences ou a expulsasse. À noite, Rocha voltou com os documentos.
Entrou no quarto de Isabela. Está tudo pronto. O pedido de divórcio foi apresentado. O tribunal aceitou. A audiência preliminar será em 2 semanas, mas você não precisa comparecer. Eu representarei seus interesses. As medidas protetivas temporárias foram aprovadas. Ricardo está proibido de se aproximar de você a menos de 100 metros. Qualquer contato está proibido. A guarda do bebê foi definida com a mãe. Isabela soltou o ar. Rocha entrou no quarto de Helena. Obrigado a você. Sem você, Isabela não teria sobrevivido. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Mesmo assim, ele tirou um envelope do bolso. Isto é para você, de Isabela. Helena abriu o envelope. Dentro havia uma pilha de notas. Eu não posso aceitar. Ela tentou devolver o dinheiro. Pode. Isso não é esmola, é gratidão. Isabela pediu para entregar. Compre roupas, tudo o que for necessário quando receber alta daqui. Você mereceu. Helena olhou para o dinheiro. A quantia era de cerca de 50 mil. Para ela, era uma fortuna. Tudo bem? Ela escondeu o envelope. Transmita a ela meu agradecimento. Transmito. Rocha hesitou. Fique aqui o tempo que for necessário. Tudo está pago. Descanse, se recupere. Amanhã decidiremos o que fazer a seguir. Helena assentiu. Rocha saiu, deixando-a sozinha no quarto. Ela olhou pela janela para a cidade que escurecia e pensou: a vida é uma coisa estranha. Ontem ela era uma sem-teto dormindo sob um viaduto. Hoje, em um quarto limpo, alimentada, lavada, testemunha em um caso importante, uma pessoa que mudou o destino de alguém. De manhã, Helena acordou com o barulho no corredor. Vozes, passos rápidos. Ela saiu do quarto e viu as enfermeiras aglomeradas em frente à televisão no saguão. Um noticiário urgente estava sendo exibido na tela. O apresentador falava em tom sério. Hoje, de manhã cedo, o conhecido empresário Roberto Cavalcante foi encontrado morto em sua mansão. De acordo com dados preliminares, a morte ocorreu como resultado de ações violentas. Investigadores estão trabalhando no local. A perícia está sendo realizada. Detalhes no próximo boletim. Helena parou. Cavalcante, o pai de Isabela, morto. Ela correu para o quarto de Isabela. Ela estava sentada na cama, olhando o telefone que lhe haviam devolvido após a cópia. Seu rosto estava branco como giz. Ela levantou os olhos para Helena e o terror se lia neles. Papai, eles mataram meu pai. Helena a abraçou, sentindo-a tremer por todo o corpo. O bebê chorou no berço, como se sentisse a dor da mãe. Foi Ricardo, sussurrou Isabela. Foi ele. Eu sei, foi ele. Meia hora depois, Rocha chegou. Seu rosto estava sombrio. Você viu as notícias? Sim. Isabela limpou as lágrimas. Meu pai. Ele foi assassinado. A polícia já está trabalhando. A delegada Almeida ligou. A equipe de investigação está no local. Estão realizando perícias. É Ricardo, repetiu Isabela. Ele ameaçou. Eu lhe contei. Ele disse que meu pai não era eterno, que tudo poderia acontecer. Não era uma ameaça abstrata. Era um plano. Rocha pegou sua mão. Isabela, me escute. Não tire conclusões precipitadas. Sim, há suspeitas, mas precisamos de provas. A polícia vai investigar. E você deve pensar em si mesma e no bebê, agora. Como posso pensar em mim quando meu pai foi assassinado? Exatamente por isso. Se suas suspeitas estiverem corretas, você também está em perigo. Ricardo sabe que você fugiu, que pediu o divórcio. Ele entende que você pode depor contra ele. Você é testemunha das manipulações dele. Isabela olhou assustada para o advogado. Você acha que ele vai tentar? Eu acho que precisamos ser cautelosos. Muito cautelosos. Helena ouvia em silêncio. O quadro que se formava era aterrorizante. Marido assassino, caçando a esposa, recém-nascido, refém da situação. E ela, Helena, testemunha acidental, arrastada para um drama alheio. Ao meio-dia, Almeida ligou. Dr. Gustavo, preciso me encontrar com sua cliente. Urgente.
O que aconteceu? A morte de Roberto Cavalcante. Estamos conduzindo a investigação. Isabela Cavalcante é necessária para prestar depoimento. Ela dará o depoimento. Venha à clínica. Tudo bem. Estarei aí em 1 hora. Almeida desligou. Rocha olhou para Isabela. Pronta? Sim. Vou contar tudo. Sobre as ameaças, os documentos, tudo. 1 hora depois, Almeida chegou. Desta vez, com ela estava um homem à paisana, de uns 50 anos, com um rosto duro. Isabela saiu para o saguão. O homem se apresentou. Delegado-chefe Torres. Estou conduzindo o caso do assassinato de Roberto Cavalcante. Isabela empalideceu, mas se manteve firme. Torres sentou-se, ligou o gravador. Conte-me tudo o que sabe sobre seu pai, sobre os negócios dele, sobre o conflito com seu marido. Isabela falou por mais de 1 hora. Em detalhes, com todas as minúcias. Sobre o negócio do pai, sobre as manipulações de Ricardo, sobre as ameaças. Torres ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele desligou o gravador. Você tem provas das ameaças? Apenas minhas palavras. Ricardo não escreveu ameaças em mensagens. Ele falou pessoalmente. Entendido. E os documentos? Aqueles que você fotografou? Aqui. Isabela mostrou o telefone. Torres examinou as fotos, assentiu. Precisaremos do seu telefone novamente, para uma perícia mais aprofundada, no âmbito do caso de assassinato. Devolva-o. Também precisamos verificar o álibi do seu marido. Onde ele estava na noite do assassinato? Não sei. Eu não o vi desde que fugi. Nós descobriremos. Torres levantou-se, apertou a mão de Rocha. Obrigado pela cooperação. Manteremos contato. Eles saíram. Isabela cobriu o rosto com as mãos. Helena sentou-se ao lado, segurou sua mão. Ele matou meu pai. Eu sei disso. E ele não vai parar. Ele virá atrás de mim. Helena olhou para ela e percebeu. A luta estava apenas começando. Os 3 dias seguintes pareceram um pesadelo. A cidade fervilhava com as notícias do assassinato de Roberto Cavalcante. Todos os canais exibiam reportagens do local do crime, entrevistas com colegas, vizinhos, conhecidos. A polícia trabalhava 24 horas por dia. Isabela foi transferida para outra clínica por insistência de Rocha. Muitos jornalistas se aglomeravam na Santa Maria, tentando obter comentários. O novo local era mantido em segredo. Apenas os mais próximos sabiam o endereço. Helena permaneceu por perto. Rocha a ajudou a conseguir moradia temporária, um pequeno quarto em um alojamento na periferia. Pela primeira vez em 3 meses, ela tinha um teto sobre a cabeça, água quente e uma cama normal, mas isso não lhe trazia alegria. Muita ansiedade pairava no ar. Torres ligava todos os dias, fazia perguntas, esclarecia detalhes. A investigação avançava lentamente, mas metodicamente. A autópsia mostrou que Cavalcante foi morto por um golpe de objeto pesado na cabeça. A morte foi instantânea. Não havia sinais de luta. A vítima não esperava o ataque. O assassino conhecia a casa, disse Torres durante uma das conversas. Entrou sem arrombamento. Sabia onde ficava o escritório de Cavalcante. Não foi um ladrão casual. Foi um mercenário. Um pistoleiro. Isabela disse com certeza. Ricardo não sujaria as mãos sozinho. Ele contratou alguém, possivelmente. Estamos verificando essa versão. Ricardo Menezes ainda não havia sido detido. Ele foi interrogado como parente da vítima. Parecia chocado, dava depoimentos confusos, jurava que não sabia de nada. Ele não tinha álibi. Na noite do assassinato, ele estava sozinho em casa. Não havia quem confirmasse. Ele está mentindo. Isabela cerrava os punhos até doer. É tudo mentira. Ele matou o pai ou mandou matar. Precisamos de provas. Rocha estava calmo, como sempre. Suspeitas não bastam. O avanço ocorreu no 4º dia. Torres ligou de manhã cedo. Temos uma pista. Conexões telefônicas de Ricardo Menezes. Ele ligou para o mesmo número várias vezes nas últimas 2 semanas. Identificamos o assinante.
Cláudio Ferreira, 41 anos. Antecedentes criminais por roubo, saiu da prisão há 3 anos. Quem ele é? Perguntou Rocha. Um mercenário. Trabalha para quem paga. Já estamos a caminho dele. Vamos prendê-lo. Mantenha-nos informados. Isabela ouvia a conversa, apertando o bebê contra o peito. O menino fungava, sem saber que o destino de sua família estava sendo decidido. Eles vão encontrá-lo, ela sussurrou. Vão encontrar e fazê-lo falar. À noite, Torres ligou novamente. Ferreira foi pego. Estamos realizando buscas. Encontramos coisas interessantes. O quê? Uma grande quantia em dinheiro, 500 mil em espécie, mais um telefone com mensagens. Ainda não deciframos, mas há uma mensagem do número de Menezes. É uma prova indireta, mas forte. Vamos interrogá-lo. Se ele falar, o caso avança. Ferreira foi interrogado a noite toda. Primeiro, ele se calou. Depois, quando lhe mostraram os extratos telefônicos, o dinheiro encontrado, provas de sua presença perto da casa de Cavalcante na noite do assassinato, ele começou a ficar nervoso. Eu não sei de nada, ele repetia. O dinheiro eu ganhei honestamente. O telefone não é meu. Suas impressões digitais estão no telefone. Torres foi inflexível. Suas ligações para Menezes. Seu carro foi registrado por câmeras perto da casa de Cavalcante. Pare de mentir. Ferreira cedeu pela manhã. Cansado, assustado, percebeu que não havia saída. Pediu um acordo com o Ministério Público. Eu conto tudo, mas preciso de garantias. A redução da pena depende do que você disser. Torres se aproximou. Fale. Ferreira começou a falar lentamente, com pausas, mas consistentemente. 2 semanas antes, Ricardo Menezes ligou para ele. Propôs um encontro. Eles se encontraram em um café na periferia. Ricardo estava calmo, confiante. Disse que precisava resolver um problema. O problema era Roberto Cavalcante. Ele disse isso diretamente? Esclareceu Torres. Não diretamente. Falou por meias palavras. Disse que havia uma pessoa que atrapalhava seus negócios. Que essa pessoa precisava ser removida. Eu entendi do que se tratava e aceitei? Sim. Ele ofereceu 500 mil. Metade na hora, metade depois. Eu concordei. Em seguida, ele me deu o endereço, a planta da casa, me disse onde ficava o escritório. Disse que em uma determinada noite a segurança seria mínima. Apenas uma pessoa na entrada. Que era possível entrar pela porta dos fundos, cuja senha ele daria. E você entrou? Sim, na noite de 23 de maio. A porta abriu com a senha. Eu entrei na casa, subi para o 2º andar. Cavalcante estava sentado no escritório, de costas para mim, no computador. Eu o atingi com um pé de cabra na cabeça. Uma vez. Ele caiu. Verifiquei o pulso. Não havia. Peguei o telefone, saí pelo mesmo caminho. Ricardo, sabia que você faria isso nesta noite? Sabia. Combinamos com antecedência. Ele deu a hora exata em que a segurança estaria distraída. Como você recebeu a segunda parte do dinheiro? Ele transferiu para o cartão de uma pessoa de fachada. Eu saquei em espécie. Torres estava satisfeito. A confissão foi completa, detalhada. Ferreira não apenas confirmou sua culpa. Ele ligou Ricardo Menezes ao assassinato diretamente. Você entende o que acabou de dizer? Perguntou Torres. Entendo, mas eu quero um acordo. Vou depor contra Ricardo, mas preciso de redução de pena. Veremos. Torres saiu do escritório e ligou para Rocha. Temos a confissão. Ferreira quebrou, contou tudo. Ricardo Menezes é o mandante. Estamos formalizando o protocolo agora. Depois vamos prender Ricardo. Rocha passou o telefone para Isabela. Ela ouviu e as lágrimas escorreram por suas bochechas. Não de dor, mas de alívio. Ele será preso? Sim. Hoje ele não escapa. Ricardo Menezes foi detido na noite do mesmo dia. Ele estava em seu escritório, trabalhando com documentos. Quando os policiais entraram, ele não resistiu. Seu rosto permanecia calmo, quase indiferente. Ricardo Menezes,
Você está detido sob suspeita de ser o mandante do assassinato de Roberto Cavalcante. Torres leu os direitos. Você tem direito a um advogado. Eu não fiz nada. Ricardo olhou diretamente nos olhos. É um erro. Temos uma testemunha. Cláudio Ferreira deu um depoimento completo. Contou sobre o encontro de vocês, o acordo, o dinheiro. Ele está mentindo. Verificamos o depoimento dele. As chamadas telefônicas entre vocês foram confirmadas. As transferências de dinheiro também. Câmeras registraram o carro dele perto da casa na noite do assassinato. Tudo se encaixa. Ricardo se calou. Pela primeira vez, seu rosto estremeceu. Ele percebeu que não havia saída. Ele foi levado para a delegacia. O interrogatório durou várias horas. Ricardo negou tudo, exigiu um advogado, recusou-se a depor, mas as provas eram irrefutáveis. Torres colocou as transcrições à sua frente. Suas chamadas para Ferreira. 14 de maio, primeiro contato. 16, encontro, registrado por câmeras de café. 20, última chamada, 3 dias antes do assassinato. 23, assassinato. 24, transferência de dinheiro para o cartão da pessoa de fachada. Você quer dizer que isso é coincidência? Eu não matei Cavalcante. Você não matou. Você encomendou o assassinato. Isso é chamado de mandante de crime. Pela lei, você tem a mesma responsabilidade que o executor. Ricardo abaixou a cabeça. O advogado sentado ao lado pediu uma pausa. Torres concordou. Quando ficaram sozinhos, o advogado disse a Ricardo: eles têm provas, o depoimento de Ferreira, extratos telefônicos, transferências financeiras. Você pode negar, mas isso não mudará nada. O tribunal o considerará culpado. O que você sugere? Assumir a culpa, tentar negociar uma redução de pena? Talvez consigamos diminuir a sentença. Eu não vou admitir. Então você receberá o máximo. Mandante de assassinato é uma pena longa. Ricardo olhava para a parede. Pela primeira vez na vida, ele se encontrava em uma situação que não podia controlar. Dinheiro, contatos, poder, tudo isso era inútil. A lei era mais forte. No dia seguinte, ele foi formalmente acusado. Mandante de assassinato, fraude em grande escala, falsificação de documentos. Ricardo permaneceu em silêncio. Não admitiu, não se justificou, apenas silêncio. O tribunal decidiu pela prisão preventiva. Ricardo foi enviado para a cadeia. Ele saiu sem olhar para trás. A última coisa que as pessoas viram na sala foi suas costas retas e tensas. Isabela soube disso por telefone, por Rocha. Ela estava sentada no quarto da clínica, segurando o filho nos braços. Quando ouviu a notícia, cobriu o rosto com as mãos e chorou, de alívio de que o pesadelo havia acabado. Ele não poderá mais te fazer mal, disse Rocha. O julgamento começará em 1 mês, mas o resultado está claro. As provas são irrefutáveis. E o divórcio? O divórcio será mais rápido. O tribunal levará em consideração o caso criminal. Você obterá a guarda total do bebê. Ricardo será destituído dos direitos parentais. Bom, Isabela limpou as lágrimas. Obrigada por tudo. Não a mim, obrigado. A Helena Souza. Se não fosse por ela, você não teria sobrevivido àquela noite. Eu sei. Eu nunca vou esquecer. 1 semana depois, houve a audiência de divórcio. O juiz ouviu ambas as partes, ou melhor, os representantes de ambas as partes, já que Ricardo estava na cadeia e participou por videoconferência. Seu advogado tentou insistir na manutenção dos direitos parentais, mas Rocha foi inflexível. Meu cliente é acusada de ser a mandante do assassinato do pai de minha cliente. Ele representa um perigo para ela e para o bebê. Os direitos parentais devem ser totalmente restringidos. O juiz concordou. A decisão foi inequívoca. O casamento foi dissolvido. O bebê fica com a mãe. Ricardo Menezes é destituído do direito de ver o filho até que ele atinja a maioridade. 3 dias depois, Isabela e seu filho receberam alta da clínica.
Na primeira noite em casa, Isabela estava sentada com o filho nos braços na sala de estar, olhando pela janela para o jardim onde brincava quando criança. Ela deu o nome do filho em homenagem ao pai. Roberto, repetiu Isabela, olhando para o bebê adormecido. Meu pequeno Roberto, você nunca saberá pelo que passamos para que você nascesse. Mas farei tudo para que você cresça feliz e nunca experimente o medo que eu senti. O caso criminal seguia seu curso. Ferreira deu depoimentos completos, confirmou cada detalhe. Perícias provaram sua presença no local do crime. Documentos financeiros mostraram as transferências de Ricardo. Ricardo continuava a negar a culpa. Seus advogados tentavam contestar o depoimento de Ferreira, chamando-o de não confiável, mas havia muitas provas. A cadeia de evidências foi construída solidamente. O julgamento foi marcado para 2 meses depois. Todos entendiam que a sentença seria severa. Mandante de assassinato, agravado por motivos vis, prisão perpétua ou no mínimo 25 anos. Isabela se concentrou no filho, na recuperação pós-parto, na nova vida. Helena também começou uma nova vida, mas não a que havia planejado inicialmente. 1 mês após a alta da clínica, Isabela a convidou para sua casa. Helena Souza, ela começou seriamente, enquanto tomavam chá na espaçosa sala de estar da mansão Cavalcante. Eu tenho uma proposta de negócios para você. Qual? Helena ficou alerta. Preciso de uma babá para Roberto. Uma pessoa em quem eu possa confiar meu filho incondicionalmente. Você salvou a vida dele. Fez o parto em condições impossíveis. Eu sei que você cuidará dele melhor do que qualquer outra pessoa. Helena se calou, sem saber o que responder. Moradia aqui na casa, continuou Isabela. 1 quarto separado, 3 refeições por dia, um salário decente. Você não terá que alugar moradia, pensar em comida. Você estará perto de Roberto e eu estarei tranquila. É uma oferta honesta, não caridade. Mas eu não sou uma babá profissional. Você é técnica de enfermagem com 15 anos de experiência na maternidade. Você sabe mais sobre bebês do que metade das babás diplomadas. Além disso, eu confio em você, completamente, Helena pensou. A proposta era tentadora. Trabalho, casa, estabilidade e a oportunidade de estar perto do bebê que ela ajudou a nascer. Tudo bem, ela disse finalmente. Eu concordo. Isabela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Obrigada. Você não imagina o quão importante isso é para mim. Rocha ajudou a formalizar todos os documentos. Contrato de trabalho, registro, carteira de saúde. Helena mudou-se para a mansão 1 semana depois. Foi-lhe designado um quarto claro no 2º andar, ao lado do quarto das crianças. Móveis, banheiro próprio, tudo o que era necessário. Pela primeira vez em 1 ano, ela se sentiu não apenas uma pessoa, mas uma pessoa necessária. Ela tinha um objetivo, um trabalho que amava. Roberto se acostumou rapidamente com ela. Sorria quando ela o pegava nos braços. Acalmava-se com sua voz. Isabela, enquanto isso, mergulhou nos negócios da empresa. Gerenciava os negócios do pai com uma garra e determinação inesperadas para muitos. Contratou um gerente experiente, mas controlava cada decisão. Muitos a consideravam apenas uma herdeira rica, mas ela rapidamente provou o contrário. Paralelamente, os processos judiciais avançavam. Os contratos falsificados foram declarados nulos. O dinheiro desviado por Ricardo para contas offshore estava sendo recuperado por meio de procedimentos legais internacionais. O processo era longo, mas resultou. Isabela não desanimou, buscava justiça em cada caso. Helena via como ela mudava. De uma mulher grávida assustada, transformava-se em uma empresária forte e confiante. Mas em casa, com o filho, continuava sendo uma mãe carinhosa. O equilíbrio não era fácil, mas Isabela lidava bem. Elas conversavam frequentemente à noite, quando Roberto dormia, sentadas na cozinha tomando chá, discutindo o dia que passou. Você já pensou naquela noite? Perguntou Isabela uma vez. Muitas vezes, Helena assentiu. Foi a noite mais estranha da minha vida.
Eu vivia debaixo do viaduto, achava que a vida tinha acabado, que eu não era necessária para ninguém. E então você apareceu, e tudo mudou em algumas horas. Para mim também. Eu fugia, sem saber para onde, dei à luz com medo e solidão. Pensei que morreria ali, debaixo do viaduto, e você me salvou. Salvou a nós dois. Nós nos salvamos mutuamente. Helena sorriu. Você me deu um objetivo, um sentido. Me lembrou quem eu sou. Eu percebi que ainda posso ser útil, que minha vida não acabou, que eu posso ajudar as pessoas. Meus conhecimentos, minha experiência ainda são necessários. Isabela pegou sua mão. Você é mais do que uma babá para mim. Você é uma amiga, uma pessoa em quem eu confio incondicionalmente. A única pessoa, além do meu pai, que não me traiu. Helena apertou seus dedos. Palavras de gratidão sempre a constrangiam, mas agora ela sentia calor. Verdadeiro, sincero. 3 anos se passaram desde aquela noite de maio. Roberto cresceu, um menino alegre, sociável, com um coração bondoso e olhos claros, como os do avô. Isabela continuou a gerenciar a empresa com sucesso, desenvolvendo os negócios do pai em novas direções. Helena ainda morava na mansão, cuidava de Roberto. Ela era sua babá, madrinha e avó, tudo em um só. O menino a adorava. Vovó Helena, ele gritava alegremente. Olha o que eu desenhei. E mostrava mais uma obra-prima. Rabiscos, o sol, a mãe. Helena elogiava, pendurava os desenhos na parede, orgulhava-se de cada conquista dele. Isabela os observava e agradecia ao destino. Seu filho tinha uma mãe amorosa e uma madrinha amorosa. 2 mulheres que fariam tudo para que ele crescesse feliz. Você está feliz? Ela perguntou a Helena uma noite, quando Roberto adormeceu. Sim, Helena respondeu sem hesitar. Eu estou feliz, verdadeiramente feliz. Eu tenho uma casa, uma família, um neto que eu amo. O que mais se pode desejar? Você mereceu essa felicidade, mereceu cada minuto dela. Nós 2 merecemos. Isabela assentiu. Sim, elas passaram pelo inferno e saíram de lá juntas. E isso as tornou não vítimas, mas vencedoras. Fortes, temperadas pela vida. Elas continuaram próximas, apoiando-se nos momentos difíceis, compartilhando alegrias, criando Roberto juntas. Planejavam o futuro dele. Helena chamava Isabela de filha, que ela nunca teve. Isabela chamava Helena de seu anjo da guarda. A vida continuava sem Ricardo, sem medo, sem dor e ansiedade constantes. Apenas para frente, para novos horizontes, para novas oportunidades. E quando Helena olhava para Roberto, um menino alegre, saudável, inteligente, cheio de vida, ela entendia com absoluta certeza. Tudo não foi em vão. Cada provação, cada dificuldade tinha um sentido. Aquela noite terrível e ao mesmo tempo maravilhosa debaixo do viaduto não foi um fim, mas um começo. O começo de uma nova vida para todos eles.